Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma live, seminário da Apta Brasil. E esse seminário que nós vamos falar sobre dicas de manutenção em transmissão automática. E essas dicas hoje que nós vamos conversar, trocar umas ideias aí, é para que vocês consigam transmitir aos seus clientes como manter uma transmissão automática em bom funcionamento e que essa transmissão tenha uma longa vida, né? Então nós vamos conversar aí durante esse seminário aqui e trocar umas ideias aí, tá? E nós vamos também agora, esse seminário aqui, a gente tem aí o apoio dos nossos parceiros, que está aí na tela aí, temos vários parceiros que nos ajudam aí a que esse seminário, essa web aqui, a gente tenha condições de fazê-la pelo menos uma vez por mês, tá? Então nós vamos agora começar e levar o nosso assunto aí, que é como manter uma transmissão automática em condições ideais de funcionamento. Então, isso aí não serve só para o mecânico, serve para o usuário do carro também. E isso aí nós vamos conversar para que vocês também transmitam isso para os seus clientes, né? Como eles conseguirão manter uma transmissão por muito tempo, né? Para que ele tenha Então, vamos lá. Nós podemos dividir em dois procedimentos esses procedimentos que nós vamos falar agora, em duas partes. Primeira parte seria uma manutenção preventiva. Uma manutenção preventiva da transmissão, como ela deve ser feita e quais são os principais componentes da transmissão que nós devemos prestar muita atenção. Segundo, a segunda parte dessa nossa conversa, aí sim, aí vai ser o que nós temos que conversar com os nossos clientes, né? Como conduzir um veículo com transmissão automática. E nós vamos passar algumas informações aqui para que o condutor saiba como ele pode dirigir a sua transmissão para que não a danifique, né? Vamos começar aqui. O que é uma manutenção preventiva? O brasileiro ele não gosta muito de fazer esse tipo de manutenção, né? Normalmente ele só leva o carro numa oficina, a hora que ele começa a ouvir um barulho, um chiado de ferro com ferro lá na pastilha, a hora que começa a acender uma luz no painel. Então ele não tem esse hábito de fazer uma manutenção preventiva. Então, o que é uma manutenção preventiva? Então, uma manutenção preventiva é todo reparo que a gente faz num veículo, seja lá câmbio, motor, freio, qualquer sistema, onde trocamos as peças que ainda estão funcionando corretamente. Certo? Enquanto as peças estão funcionando corretamente, aí sim, aí é uma troca preventiva. E quais são as peças que a gente troca? Normalmente são aquelas que estão sujeitas a desgastes, certo? Que com o uso do veículo ela vai se desgastando. Então você tem que fazer essa troca enquanto essas peças estão boas. Porque se eu for esperar estourar uma correia do comando do motor, aí já não é preventiva, aí já é uma manutenção corretiva. E quando estoura uma correia de comando, a gente sabe que muitas vezes acontece um estrago danado no motor, né? Agora, vamos trocá-la enquanto ela está boa, ela está forte, e para não ter aqueles gastos maiores, né? Exemplo que a gente já falou, a gente falou em pastilha de freio, fluido de freio também tem que ser trocado periodicamente.
correia do comando, que eu acabei de falar, e outros itens também, que não vou citá-los todos aqui, ok? Quais cuidados temos que ter com o veículo para que a transmissão automática funcione corretamente por muitos quilômetros? Então vamos ver algumas coisas aqui. Com a implantação da eletrônica embarcada nos veículos, todos os sistemas se comunicam e as informações que estão disponíveis nas redes são utilizadas por esses sistemas para o seu correto funcionamento. Então nós temos motor conversando com transmissão, câmbio, transmissão conversando com ABS, motor com ABS, ABS com motor, e essas informações estão correndo o tempo todo na rede, né? Nas redes. Como o nosso foco é transmissão automática, então vamos analisar os sistemas que podem interferir no correto funcionamento da transmissão. Então vamos lá, o motor. O motor é um dos principais sistemas que pode causar mau funcionamento em uma transmissão automática. O motor é um dos sistemas que pode prejudicar o correto funcionamento da transmissão automática. Desde a transmissão com gerenciamento hidráulico, desde que inventaram a transmissão automática, se o motor não tiver um bom desempenho, a transmissão automática vai sofrer algumas falhas, certo? E muitas vezes o cliente vai em nossas oficinas, eu estou com problema na mudança de marcha, estou com problema na transmissão, estou com problema nisso, tá? Começa a falar lá os sintomas. Aí a gente vai analisando, muitas vezes o problema não está na transmissão, mas estão justamente nesses sistemas que conversam com a transmissão, principalmente nessas transmissões eletrônicas, com os carros hoje todos com eletrônica embarcada. O sistema de gerenciamento eletrônico motor pode interferir muito no funcionamento de uma transmissão, porque a transmissão automática ela pega muitas informações do motor e também o funcionamento mecânico do motor. Se o motor não estiver funcionando corretamente, mecanicamente, pode dar falhas na transmissão, pode alterar a forma de troca de marcha na transmissão automática. Todos os problemas que interfiram no desempenho do motor, alterando o seu torque, pode gerar um defeito no funcionamento da transmissão. Vamos ver alguns exemplos aqui. Gerenciamento eletrônico motor. A partir do momento que qualquer falha, seja lá de módulo, que comanda toda a eletrônica do motor, pode ser um problema de vela, um problema de cabo de vela, um problema de bobina, pode ser um problema de sensores do motor, como sensor de rotação do motor, sensor de temperatura do motor. Então, tudo isso são informações que estão lá jogadas na rede e que a transmissão automática ela usa esses parâmetros para que ela possa fazer aquela mudança de marcha suave, confortável, sem tranco, sendo aquela mudança mais dura que incomoda o motorista, tá? Então, o gerenciamento do motor está ligado diretamente, o motor e transmissão, os dois computadores se conversam e bastante ainda, né? Sistema de ignição, que a gente acabou de falar, isso é muito importante que ele esteja funcionando corretamente. As velas boas, cabos bons, bobina, o comando que o módulo dá para esse sistema tem que estar super bem sincronizado. Sistema de combustível. Isso aí também é muito importante, porque o combustível é o que faz com que o motor funcione corretamente e se houver alguma alteração em volume de injeção de combustível,
seja lá por bomba fraca, seja lá por bicos injetores sujos, problema de bico injetor, problema de filtro entupido, tudo isso vai fazer com que haja uma alteração no bom funcionamento do motor, e isso reflete na transmissão automática. O que o sistema mecânico, o que a mecânica do motor em si pode alterar, pode fazer com que a transmissão automática não mude corretamente as marchas. Então, primeiro nós temos aqui, se eu tiver um problema no sincronismo da distribuição do motor, que seria o sincronismo entre o virabrequim e as válvulas, o comando de válvula, aí já pode causar algum problema lá que vai alterar o torque do motor. Tudo que vem alterar o torque do motor faz com que eu altere também a qualidade de trocas de marcha na transmissão automática. Sistema de arrefecimento. Esse sistema, pessoal, é fundamental que ele realmente esteja funcionando muito bem, porque a qualidade do fluido da transmissão está, a duração do fluido, a degradação desse fluido está ligado muito ao sistema de arrefecimento. Nós vamos falar muito sobre isso a partir do momento que a gente for falar do fluido da transmissão. Tá? Baixa compressão do motor. Também, você tem um motor com válvulas não vedando, os anéis de segmento não vedando. Você, tendo uma baixa compressão no motor, você vai ter um baixo rendimento desse motor. Ele já está desgastado, já está perdendo potência. Então, perdeu potência, altera a qualidade de mudança de marcha na transmissão, seja ela aquelas mais antigas, a hidráulica, gerenciamento hidráulico, e seja essas novas gerenciadas eletronicamente. Quando o veículo é equipado com o sistema de freio ABS, compartilha informações com o módulo da transmissão. A mais importante delas para a transmissão é a velocidade do veículo, que normalmente quando o veículo é equipado com o sistema ABS, a velocidade do veículo é coletada pelo módulo do ABS através de seus sensores de rodas, e essas informações vão servir lá tanto para o motor como para a transmissão. E essa informação de velocidade do veículo e a outra informação que é muito importante para a mudança de marcha é a posição do acelerador, que é fornecida pelo motor. Então essas duas informações são uma das informações mais importantes para que haja uma qualidade de mudança no tempo correto, precisa, para a transmissão automática. Então, a velocidade do veículo normalmente é fornecida pelo sistema ABS. Para determinar uma falha no funcionamento da transmissão, nós precisamos da seguinte: certificar-se que todas as informações de entrada para o TCM estão corretas, seja lá de outros sistemas, que vem lá de motor, que vem de ABS, pode vir de qualquer outro sistema, dependendo do volume de tecnologia e eletrônica embarcada que tenha em cada veículo. E também dos sensores e atuadores da própria transmissão. Então, todos esses parâmetros têm que estar funcionando corretamente para que o módulo receba esses sinais, processe esses sinais e faça com que os seus atuadores trabalhem ali corretamente para uma troca de marcha suave e confortável e no tempo exato, para que o torque do motor seja o tempo todo
aproveitado no seu melhor torque. Manutenção preventiva em transmissão, que é o nosso foco agora principal. Vamos ver quais são as manutenções preventivas que nós devemos fazer na transmissão automática. Como já comentamos no início sobre manutenção preventiva, isso serve para todos os sistemas. A manutenção preventiva, ficou um E aí, em transmissão automática. Vamos ver o que nós temos lá. Tem alguns pontos que devemos ficar muito atentos, que são fundamentais para o bom funcionamento da transmissão e evitar quebras. Primeiro deles, vamos focar em 2 pontos muito importantes. Sistema de arrefecimento do motor. Isso é fundamental principalmente para manter a qualidade do fluido e sem degradá-lo. O sistema de arrefecimento do motor tem que estar funcionando corretamente. E fluido da transmissão, certo? Qualidade do fluido da transmissão, isso é fundamental também para que uma transmissão tenha uma longa vida, rode muitos milhares de quilômetros. Agora vamos falar de arrefecimento. Por que a gente vai focar muito em arrefecimento? Porque a qualidade do fluido da transmissão, para que ele dure bastante, para que ele não degrade logo, nós temos que ter esse sistema de arrefecimento funcionando muito bem. Porque altas temperaturas degradam o fluido da transmissão muito rápido e em poucos quilômetros rodados. Altas temperaturas alteram os componentes químicos do fluido. Ele provoca alterações químicas, então ele modifica a qualidade desses fluidos aí. Primeiro deles, a formação do verniz. O verniz é um subproduto que o fluido da transmissão produz em altas temperaturas. Quando ele começa a trabalhar muito tempo em altas temperaturas, por falha muitas vezes do sistema de arrefecimento. Depois nós vamos ver quais são outros fatores que possam também causar essa formação de verniz. Quando esse fluido ele fica com muito verniz, o verniz ele tira o atrito que o fluido tem que gerar em determinadas condições de aplicação para evitar patinação dos discos de composite, os discos de atrito com os discos de aço. Então, a formação de verniz, ela provoca patinação. Patinação provoca aquecimento. Quanto mais patina, mais aquece a temperatura do fluido, mais verniz provoca, mais degrada o fluido. E o fluido degradado, ele vai danificar todos os componentes internos da transmissão. Aqui nós vamos mostrar um estudo que foi feito, um teste simultâneo entre Japão e Estados Unidos. Indicou certos comportamentos do ATF devido à temperatura, certo? Aqui eles chegaram à seguinte conclusão nesses testes que eles fizeram. Com 80 graus Celsius de temperatura média, o ATF é utilizável até 84 mil quilômetros ou mais. E isso uma transmissão que esteja tudo bem, tudo em ordem, o sistema de arrefecimento funcionando legal, um condutor que conduz esse veículo em condições normais e que esse ATF ele tem ali na sua temperatura média 80 graus Celsius. Você pode rodar com esse fluido até 84 mil quilômetros ou mais.
Com 100 graus Celsius, você vê, 20 graus a mais, de temperatura média, o ATF é utilizável até 80 mil quilômetros. Você vê que entre 80 graus e 100 graus, a queda é muito pequena, né? De 84 a 80. Apesar que, quando você trabalha em 100, ele pode até passar de 84 mil, certo? Então, a gente chega em uma conclusão que a temperatura ideal de trabalho para o fluido seja aí na faixa de 100 graus. Agora, aqui já começa a complicar um pouco. Se o ATF for utilizado em temperaturas médias de 115 graus Celsius, ele acumula muito mais verniz e deverá ser trocado após somente 40 mil quilômetros. Veja bem, um aumento de 15 graus Celsius de 100 para 115 já diminuiu a vida útil desse fluido em 40 mil quilômetros, em 50%. Então a gente tem que ter muita atenção, conversar muito com o nosso cliente e ver se o sistema dele está funcionando direitinho, como ele utiliza esse veículo, em que condições ele utiliza esse veículo. Agora sim, em temperaturas acima de 135 graus Celsius, haverá patinação de discos e cintas, e o ATF deverá ser trocado após somente a 6.400 km, indicando assim como o ATF se deteriora em função das temperaturas de trabalho. Então você veja bem, pessoal, quem que fez esse estudo aí? Estados Unidos e Japão são os dois países que mais carros automáticos têm. Os Estados Unidos, dos 99,9% dos veículos dele lá são todos automáticos. Para você ter um carro mecânico lá nos Estados Unidos, você tem que encomendar. Não, eu quero um carro de transmissão manual. Então nós vemos aí que não é Brasil que está fazendo esse teste, não é qualquer país aí que não tem nem 30% dos carros automáticos na sua frota. São os dois países que mais utilizam transmissão automática. Desta maneira, é vital a substituição em períodos de troca especificados, aumentando a frequência à medida que a transmissão trabalha mais severamente, para evitar danos ao sistema interno. A limpeza dos componentes, nesse caso, é essencial. Certo, pessoal? Então, essa história aí que nós temos aqui no Brasil, de que os fluidos da transmissão é long life, tem alguns que falam que não precisa trocar, que se trocar perde garantia. Então, isso aí, eu acho que esse teste que o Japão e os Estados Unidos fizeram contradiz tudo que se fala aí, né? Agora, se nós levarmos em conta a temperatura média aqui no Brasil, nós vamos ver que nós temos uma temperatura bem mais alta. A média do Brasil é bem mais alta, por exemplo, do que a média do Japão e do que a média dos Estados Unidos. Tá? Isso é a temperatura média, que quando se mede assim é de norte a sul, né? O Brasil tem uma temperatura bem mais alta do que esses dois países aí. Então, a temperatura ambiente também influencia muito na temperatura interna do fluido. Ainda em qualidade do fluido. Aqui nós temos um exemplo aqui de um fluido novo. O que nós podemos aqui ver nesse fluido novo? Aqui, nós temos parece setinha. Aqui nós temos o fluido novo escorrendo aqui, Você vê que o fluido, aqui nós temos um fluido vermelho. Ele pode ser vermelho, ele pode ser amarelo, ele pode ser verde, pode ser azul, dependendo do qual seja o fluido da transmissão que você está trabalhando. Então ele está limpo e totalmente translúcido. A luz está passando aqui por ele. Aqui desse outro lado, nós já temos um fluido usado, mas ainda em bom estado.
Você vê que ele escureceu, mas nesse filete de fluido que está correndo aqui, você ainda vê que ele está translúcido, a luz ainda passa por ele. Então, nessas condições, por exemplo, nós podemos fazer uma troca de um fluido da transmissão sem muita preocupação. Desde que ele não tenha cheiro de queimado, desde que ele não tenha muito verniz e nem em suspensão materiais sólidos, né? O que acontece muitas vezes, que a transmissão começou a dar lá alguns problemas, falaram para ele que era só trocar o fluido que resolvia, daí ele já fez uma troca, mas daí a transmissão já estava queimada. Você pega um fluido desse aqui achando que está bom, não, dá para fazer a troca tranquilamente. Mas não esquece de cheirá-lo não, viu? Dá uma cheiradinha nele, se tiver o cheiro de queimado, não põe a mão, porque já houve algum problema, o cara trocou e não resolveu o problema dele. Muitas vezes até agrava, tá ok? Vamos ainda aqui em qualidade do fluido. Aqui nós já temos um fluido, ó, totalmente escuro. Você vê que já não passa luz no filete, já não está mais translúcido. Esse fluido aqui, ele está com muito partícula sólida em suspensão nele, tem muito verniz e estava cheirando, quando nós fizemos isso aqui, está cheirando queimado e foi tirada uma transmissão que realmente se danificou totalmente. Tá? Nessa situação aqui, você nem queira trocar o fluido, que a transmissão ela já depende de uma reparação, tá ok? Então, ó, causas da degradação do fluido: temperaturas altas causadas por falhas no sistema de arrefecimento. Beleza, nós já falamos bastante da influência do sistema de arrefecimento do motor, porque o mesmo líquido de arrefecimento que arrefece o motor, arrefece o fluido da transmissão. Temperaturas ambiente muito alta. Nós também já comentamos sobre isso aí. A temperatura média no Brasil ela é alta. Ela dá em média aí 23, 24 graus. Se você for ver o Brasil todo, entre a máxima e a mínima, e terá a média. Outra coisa que degrada muito o fluido é o uso severo. É o cara que gosta de tirar racha, é o cara que mora em regiões muito montanhosas, a pessoa que usa o carro no seu máximo, tá? Ou a não troca do fluido também. A não troca periódica desse fluido é aquilo que a gente falou. Manutenção preventiva, você troca os componentes enquanto eles estiverem bons. Para o fluido da transmissão é a mesma coisa. Pessoal, eu tenho que trocar esse fluido antes que ele esteja nessa situação, totalmente degradado. Nessa situação ele já não protegeu mais nada lá dentro, já gerou patinação, já deteriorou os discos de composite, todo o material de atrito. Ele já não estava também, uma das características das propriedades do fluido da transmissão é transferir atrito em determinado momento. Ele provavelmente nessa situação já não transfere mais atrito. Então, se você insistir em rodar com a transmissão com um fluido nessas condições, a transmissão vai parar totalmente em pouco tempo. Essas situações provocam a formação de verniz, que gera patinação. A patinação aumenta mais a temperatura, degradando o fluido e danificando os componentes da transmissão. Certo? Quando ocorre um superaquecimento do motor, recomenda-se que o fluido da transmissão seja trocado. Muitas vezes a pessoa chega na nossa oficina
e com o motor fundiu lá, deu superaquecimento. Queimou junta, aí tem que tirar cabeçote, trocar junta, fazer cabeçote, o motor ferveu e qual é o mesmo líquido que arrefece o motor, arrefece o fluido. Aí o mecânico não está atento a isso e o proprietário muito menos ainda. Faz o motor, beleza, o motor ficou novo, ficou maravilhoso. Dali 6 meses estoura a transmissão do veículo dele. Aí ele fala, puxa, que azar, 6 meses atrás estourou o motor do meu carro. Você vendo? E agora estoura a transmissão. Porque quando o motor ferveu, a temperatura subiu muito e provavelmente já degradou também o fluido. E a pessoa continua andando com aquele fluido, foi degradando mais ainda. Tá? Então, é uma dica aí para vocês, mecânicos, reparadores. Quando entrar um carro lá com motor que ferveu, recomende ao proprietário do veículo a troca do fluido da transmissão, ok? Quanto à qualidade do fluido ainda, toda manutenção realizada na transmissão automática, devemos verificar se o sistema de arrefecimento, quanto ao seu funcionamento, qualidade do líquido, isso é lei, pessoal. Quando entrar um carro na oficina de vocês, muitas vezes para fazer qualquer outro serviço, se é um carro automático, preste atenção no sistema de arrefecimento dele. Se o sistema está limpo, se está trabalhando nas temperaturas corretas. Então, tem várias formas de a gente fazer essa verificação aí. Se não estiver funcionando corretamente, avisa o proprietário sobre a manutenção do sistema de arrefecimento. O sistema deve estar limpo e aditivado. Por que a gente fala que é aditivado? Porque a aditivação do líquido de arrefecimento, ele evita corrosões, eletrocorrosões, porque como o líquido ele está circulando dentro de um sistema onde é alimentado eletricamente, então essa eletricidade também passa, essa corrente também passa pelo líquido. E esses aditivos, eles deixam o líquido de arrefecimento numa qualidade meia neutra para a transmissão dessa eletricidade. E se você não tem o sistema aditivado, ele vai provocar aquelas eletrocorrosões. Isso aí a gente está cansado de ver em bombas de água. Parece que foi tirado pedacinho de dentro da bomba lá. Agora você imagine no trocador de calor da transmissão, que são paredes finíssimas para que haja uma boa troca de calor entre o fluido da transmissão e o líquido de arrefecimento. Então é muito fácil que esse trocador de calor venha a furar. Sem essa manutenção, o trocador de calor da transmissão pode danificar, obstruir ou furar, certo? O trocador de calor obstruído também vai fazer com que a temperatura do líquido, do fluido da transmissão aumente muito. Outro problema que pode ser causado pelo sistema de arrefecimento é a infiltração do líquido de arrefecimento para a transmissão misturando com o fluido. Aí nós encontramos essa situação aqui, ó, um fluido da cor de café com leite, né? O que aconteceu aqui? Provavelmente o sistema de arrefecimento não foi feita uma manutenção correta nele, não estava aditivado e aquele negócio, né? Abaixou o líquido de arrefecimento, bota água, abaixou, bota água. E normalmente se pega de onde essa água? Da torneira que vem da rua, né? Porque a garagem é sempre na frente da casa.
E quem que está lá na frente da casa? A torneira da água da rua. Então pega ali mesmo e já bota para dentro do reservatório. A água totalmente cheia de cloro, sem decantação nenhuma, certo? E aí vai corroendo tudo lá por dentro, vai enferrujando tudo lá dentro, né? Vai obstruir, vai furar o trocador de calor, vai furar o radiador, aí vira uma miséria só lá dentro. Então, essa mistura do líquido de arrefecimento com o fluido da transmissão danifica principalmente os componentes de atrito, discos revestidos com materiais de atrito, provocando o desplacamento dos mesmos. A água, em contato com esses discos de atrito, os discos revestidos, ele descola o material, porque ali é um material, é um papelão, um material de atrito, colado, vulcanizado numa alma de aço, e com a água lá dentro ele vai desplacar esses materiais. Aí, em vez de você ter um material de atrito com aço, você vai ter aço com aço e vai danificar a transmissão. E não adianta só fazer a troca do fluido. Muitas vezes o cliente, quando acontece isso, ou pegou uma enchente, ou houve esse problema com o trocador de calor, ele não quer fazer a reforma da transmissão. Então ele chega lá na tua oficina, não, eu quero só fazer a troca do fluido, porque foi ontem eu peguei uma enchente, eu só percebi ontem, eu fui no mecânico lá, que estava baixando o líquido de arrefecimento, aí ele trocou, falou que é o trocador de calor, trocou, agora tem que fazer a troca de óleo. Então, muita atenção, pessoal, não entre nessa, que a partir do momento que você assumir essa bronca, você vai ser responsável. O certo aí é fazer a melhor solução para quando isso ocorre é reformar a transmissão. Tem que ser reparada, trocado todos os componentes de atrito, os discos revestidos, cintas e fazer uma limpeza geral na transmissão, principalmente no corpo de válvulas. Tá? Não caiam nessa de querer fazer o mais barato lá para o cliente. Tá? Muito cuidado. Vamos ainda continuando, analisando tudo que vimos até agora, podemos chegar à conclusão da necessidade da troca do fluido da transmissão. Devemos levar em conta também o fator Brasil, temperatura ambiente, como nós já vimos, alta, qualidade das nossas pistas, certo? Que as nossas ruas aqui são terríveis, né? Você tem parar, frear, e solavanco, e segura, e sai, e o trânsito pesado nos grandes centros. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Porque nos grandes centros, no trânsito congestionado, por exemplo, é onde os fluidos ficam mais aquecidos e aqueles para e sai, para e anda, isso aí vai provocar também uma maior degradação do fluido. O uso do veículo. Tem que levar em conta como esse veículo é usado. Uso normal, direção tranquila, mais estrada do que cidade, sem transportes de carreta. Então é aquela direção que o cara não judia do carro, certo? Agora tem essa outra aqui, que é o uso severo, que a gente chama. É aquele cara que gosta mais de esportividade, já tem uma direção mais agressiva, né? Mais esportiva. O sinal abriu, o bicho já sai. Se ele estiver lá na frente, ele já sai pé embaixo. Uso de reboque, isso aí também uso severo, né? Porque ele está transportando um peso bem maior, né, do que mesmo que você tivesse com o carro totalmente cheio. Então a carreta em si, o que vai em cima da carreta já é um uso severo. Trânsitos pesados no grande centro, como a gente acabou de falar. Uso rural também é muita poeira,
O cara muitas vezes sai de atoleiro, carrega muitas coisas, principalmente as picapes, né? Os caras utilizam nas fazendas, no sítio, e bota peso em cima dela, precisa vir para a cidade, vem com a picape, carrega o que dá lá na bicha e volta lá para a fazenda. Então isso aí é uso severo. Nessas condições, o período de troca, vamos dizer que seria de 60 mil, 50 mil, baixaria bastante, né? Você passaria para 25, 30 mil quilômetros a troca desses fluidos, tá? Justamente pela degradação, uso rural, a poeira, tudo isso deteriora o fluido da transmissão. Quando o veículo é usado em condições severas, o período da troca deve ser reduzido, isso que eu acabei de falar aqui agora, né? Continuando aqui. Analisando todas as situações da transmissão automática, podemos entender que a troca preventiva do fluido da transmissão e o filtro, quando possível, são necessárias, certo? Eu falo aqui do filtro porque tem transmissões que não dá para você acessar o filtro numa simples troca de óleo. Então você tem que abrir a transmissão. Você só vai ter acesso a ele no caso de uma reforma. Mas todas aquelas transmissões que você tem acesso ao filtro, tem umas que tem um filtro principal interno e um filtro da linha de lubrificação externo. Se tiver a possibilidade de trocar os dois, troca-se os dois. Tem uns que só tem um filtro externo, então troca aquele externo. Mas lá tem uma perguntinha. Uma pergunta do Marcelo, cara. Em caso de água na transmissão, é necessário a troca dos componentes, tipo pistões? A água danifica estes componentes? O que a água mais vai danificar são os componentes de atrito, né? Os discos e disco e as cintas, né? Agora, os pistões, tem alguns que são vulcanizados, aí vai depender da tua análise se essas borrachas aí dos pistões estão macias ou não, se elas não foram danificadas. Mas a partir do momento que você abre uma caixa, você vai comprar um kit, pelo menos um kit banner, né? Onde vem todas as vedações, todos as borrachas, né, de vedação, mais os discos de composite. Então, a partir do momento que você abriu a caixa, você vai trocar todos os O-ringuezinhos lá nos pistões, por exemplo, né? Gachetas, dependendo de cada transmissão. Agora, o pistão em si, se for aqueles vulcanizados, se houve dano ou se ela já está com alta quilometragem, eu também aconselharia a trocar, não por causa da água, mas já por causa da alta quilometragem. As borrachas já devem estar mais ressecadas, mais duras. Então, já que abriu a transmissão, troca os pistões também. Ok? Outro cuidado muito importante é o nível do fluido da transmissão. Eu já vi aí muitas vezes, em minhas visitas que eu faço por aí, pessoas simplesmente trocam o fluido ou manualmente, ou com máquina, ou aquele que a gente chama lá pela gravidade, faz 2, 3 trocas, e não se preocupa muito com o nível da transmissão, do fluido da transmissão. Esse nível ele é muito importante e ele deve ser verificado sempre e seguir todos os procedimentos para ajuste correto. Não é só numa troca que a gente tem que verificar o nível, não, viu? De vez em quando é importante orientar o proprietário do veículo a dar uma passadinha lá na oficina ou na troca de óleo para fazer uma verificação do nível do fluido. E se houver algum vazamento da transmissão, fazer o reparo, de repente vaza lá um retentor, está vazando lá
o óleo da transmissão, o fluido da transmissão. Então é importante fazer o ajuste correto e com o procedimento correto também, né? Você sabe que a temperatura do fluido influencia muito na verificação desse nível. Então nós temos várias formas de fazer essa verificação e para quem já trabalha com transmissão automática sabe que não é simplesmente tirar a vareta, tirar um bujão e verificar o nível, a temperatura, a posição da alavanca, se o motor é funcionando, se o motor é desligado. Isso aí a gente passa nos cursos que nós administramos aqui na APTA, né? Então, quem realmente mexe com transmissão, está querendo mexer com transmissão automática, a primeira coisa que tem que fazer é procurar treinamento, para que você possa trabalhar com transmissão automática, não ser um mecânico, e sim ser um mecânico de transmissão automática, tá? Procura as informações, ok? Até agora, pessoal, nós falamos aqui, você vê que a maior parte do que nós falamos de manutenção preventiva, nós falamos de fluido, sistema de arrefecimento, temperatura de fluido. Outra coisa que eu queria acrescentar, que eu não coloquei aqui, qual é o melhor fluido para a transmissão? E eu costumo falar nos nossos cursos aqui, o melhor fluido para transmissão é aquele que é o original. Esse é o melhor fluido, independente de marcas. E aí nós temos os fluidos homologados, que têm a mesma qualidade do original. Então, não quero baratear para o cliente. O problema, quem tem é o cliente. Vocês estão aí para resolver o problema do cliente. Então, procurem usar fluidos de boa qualidade, tá? E ou original ou um especificado, ok? Então, na parte de manutenção preventiva, em transmissão automática, o principal é o fluido da transmissão e o sistema de arrefecimento e o uso, né? Tem um pessoal aí que é cupim de aço, né? Não há o que dure para eles, né? Então, a gente tem que, numa entrevista com o cliente, entender bem como ele usa aquela transmissão. Senão você vai fazer uma reforma da transmissão, vai dar lá 6 meses de garantia, em 3 meses o cara detona essa transmissão porque ele está fazendo racha, está fazendo... o cara não sabe lá como utilizar o carro corretamente, tá? Então, ainda, seguindo nessa linha de preservação da transmissão, a gente vai falar um pouquinho de como conduzir um veículo com transmissão automática, como conduzi-lo corretamente, para que a sua condução desse veículo não venha danificar a transmissão automática, tá? Então vamos começar aqui como dirigir um veículo com transmissão automática, preservando a transmissão. Então essa é a pergunta que nós temos que ter em mente e orientar o nosso cliente como ele deve dirigir um veículo com transmissão automática. Agora, se nós formos perguntar para os proprietários de veículo com transmissão automática como ele dirige, provavelmente nós teremos a seguinte resposta, simples essa resposta. Coloca em D para frente, Ré para trás e P para estacionar. Porque é isso que eles aprendem quando na entrega técnica. Eu já vi uma entrega técnica de carro automático e foi exatamente isso que o cara falou, o vendedor falou na hora de entregar o carro para mim. Não, aqui você põe D para frente, Ré, para dar ré, e a hora que você parar, você põe em pé. Só isso. Falei, tá bom então. Tá bom, é fácil dirigir o carro automático, né? Então vamos lá. Muitos reparadores também não sabem como utilizar as posições da alavanca de mudança corretamente. E eles têm que aprender isso aí para quê? Para informar seus clientes, para que eles não venham danificar a transmissão
pelo mau uso, ou muitas vezes não é nem mau uso, é não saber usar mesmo um carro com transmissão automática. Então vamos começar aqui. Utilizando a utilização correta da alavanca de marcha, também é uma forma de preservar a transmissão automática de um veículo. Esse é o motivo de ter várias posições de alavanca que podem ser utilizadas. Então, temos na figura aqui abaixo várias formas de alavanca, né? Que você tem ali no console, esses tipos de alavanca. São transmissões com quantidade de marchas diferentes, e até a última lá da direita, PRND, o mais e o menos, é aquela que você tem a parte automática e no outro trilho da transmissão você passa ela para manual. Aí você começa a fazer as mudanças manualmente. Tá? Mas nós vamos pegar uma aqui como exemplo. Vamos pegar essa aqui, tem PRND 3, 2 e 1. Só para a gente entender um pouco como devemos utilizar essa alavanca de marcha para não danificar a nossa transmissão, né? Então vamos lá. Em P, ao estacionar o veículo e colocar a alavanca em P, uma trava de segurança é engrenada a uma engrenagem, evitando que o veículo se movimente. Então, o P é uma trava de segurança, certo? Então vamos ver qual é o procedimento correto para colocar a alavanca em P. Parar o veículo totalmente, acionar o freio de estacionamento, o freio de mão, puxa lá o freio de mão, tirar o pé do freio de serviço. O veículo tem que ficar seguro pelo freio de estacionamento. Aí sim você leva a alavanca em P. Por que esse procedimento? Você imagine eu parar esse carro numa ladeira bem íngreme, jogar em P, tirar o pé do freio e puxar o freio de estacionamento. O que vai acontecer a hora que você for pegar esse carro novamente e tentar tirar a alavanca do P? Ela simplesmente vai estar pesada e quando sai muitas vezes se percebe um tranco e dependendo da inclinação da ladeira você não consegue nem tirar a alavanca em P, porque todo o peso do carro está em cima dessa trava parque, tá? Então é uma coisa que a gente deve informar os nossos clientes como fazer colocar a alavanca do carro em P quando estacionar, tá? Na posição P é possível dar a partida no motor. Isso aqui a gente está falando assim que é uma dica para vocês informar os seus clientes, porque para um mecânico, quando a gente está aqui em treinamento, em P tem muito mais coisas que a gente pode fazer lá, mas hoje não vai ao caso isso aí, tá? Vamos em R, na posição R, é parar a marcha ré, né? Não tem outra função no R. Nessa posição há um aumento de pressão, que iremos explicar quando falarmos da posição 1, tá? No N. Em N é possível dar partida no motor, manobrar o veículo empurrando e colocar em uma plataforma. Então, e é isso aqui que nós podemos fazer com o carro com a alavanca na posição N. O que nunca podemos fazer em N? Nunca, hein, pessoal? Presta bem atenção. Soltar o veículo em N, ponto morto, banguela, em uma descida de serra, por exemplo, por dois motivos. Primeiro, segurança e segundo, danifica a transmissão. Rebocar o veículo com a roda de de tração rodando, tá? Então, toda vez que for fazer um reboque de veículo, levantar a roda de tração, não puxar esse veículo rodando
tá? Isso aí pode danificar a transmissão, que vamos ver adiante. Da posição D, todas as marchas serão mudadas automaticamente sem a intervenção do motorista. No exemplo que temos, é uma transmissão de 4 marchas à frente, onde em D fará as 4 marchas, de primeira a quarta e de quarta a primeira. Então, colocou em D, é aquilo que o pessoal normalmente fala: não, meu carro é automático, eu ponho em D para frente e ré para trás. E agora nós vamos ver algumas condições, o porquê que tem o 3, o 2, o 1, tá? Então, vamos ver aqui no 3. Por que eu ponho a alavanca em 3? Na posição 3, as marchas serão trocadas automaticamente até a terceira, bloqueando a quarta marcha, tá? Então, você andando com o veículo, ele vai fazer primeira, segunda, terceira automaticamente e não vai deixar engatar a quarta marcha. Agora vamos saber por que nós, em que condições nós podemos usar a alavanca em 3. Pode ser usada em uma subida, onde a quarta e terceira marcha ficam mudando. O tempo todo elas ficam mudando. Você vai para a quarta não sustenta, cai para a terceira. A quarta não sustenta e a terceira é muito forte. Então o que nós vamos fazer? Coloca-se a alavanca em 3, dá uma maneirada no pedal do acelerador, até que haja as condições para voltar a alavanca em D de novo. Então, a partir do momento que terminou lá a subida e você viu que 3 já vai deslanchar legal, já vai para a quarta, então já põe a alavanca em D, aí ela volta a funcionar automaticamente de novo. Essa é uma das situações em que a gente coloca a alavanca em 3. Continuando o 3 aqui. Deve ser usado em uma descida longa, serra, onde tem que manter uma determinada velocidade. Para não ficar segurando o veículo no freio, muitas vezes por vários quilômetros, esse procedimento pode causar superaquecimento dos freios, causando até a perda do mesmo. É perigoso, né? Aquece lá e a hora que você precisar mesmo do freio, não vai ter. Tá? Então, colocando a alavanca em 3, o sistema faz com que haja um freio motor, que segurará o veículo, mantendo a uma velocidade mais compatível, vamos dizer, com a velocidade permitida naquele trecho de estrada lá, naquela serra. Precisando pisar poucas vezes no freio para que você tenha aquela reguladinha de velocidade e para manter a velocidade compatível com a pista no local. Tá? Então, veja bem, nós estamos preservando. Aqui não estamos nem preservando a transmissão. Nós estamos preservando o que aqui? O freio e a vida do motorista e quem está dentro do carro, né? Provavelmente a família dele, né? Está lá dentro do carro. Em 2. No 2, as marchas serão trocadas automaticamente até a segunda. Primeira e segunda só, né? Terceira e quarta já foram bloqueadas aí. Podemos colocar as mesmas situações em que encontramos na posição 3, só que em condições um pouquinho mais severas, uma descida mais íngreme, velocidade mais reduzida, certo? Uma subida mais forte, tá? Então, você põe para 2, para não ficar ciclando entre 2 e 3, 2 e 3, tá? Posição 1. A posição 1 não haverá mudança de marcha. A transmissão permanecerá em primeira marcha, sempre. Com a alavanca em 1 ou ré, há um aumento de pressão na linha de aplicação dos elementos, como embreagens e freios. Essas posições são consideradas uso severo, por isso que essa pressão é aumentada. Em uso normal, em todas as outras posições, menos em R e 1, a pressão de aplicação dentro da caixa dos elementos lá é de 60 a 80 psi. Quando se passa para D, para R e 1,
essa pressão praticamente ela triplica aí, né? Vai de 210 a 240 PSI. É para que realmente, quando você coloca nessas marchas, quando eu coloco em 1, é onde eu vou precisar de força, né? Então eu não posso ter patinação interna na caixa, né? Então o sistema cria essa situação. Então vamos ver quais situações que deve-se usar 1. Saída em subida muito íngreme. Saída com o veículo muito carregado. Saída com o veículo puxando reboque. Então tudo isso aí é um severo, né? Então, às vezes o cara mora lá numa ladeira e a única mão de saída é a subida. Então o cara que vai sair de casa, coloca em 1, sai, aí depois que atingiu ali uns 20 km por hora, ele já pode colocar até em D, aí o carro vai embora. Não há alteração nenhuma, não há problema nenhum. O problema mesmo é você arrancar com o carro com alavanca em 1. Essas situações são consideradas de uso severo. Para preservar a transmissão, o sistema cria essa estratégia de aumento de pressão para evitar patinações e danos à transmissão. Então aqui nós vemos a utilização racional da alavanca de mudança de marcha. Também é uma dica de manutenção da transmissão automática. Vocês perceberam que se nós soubermos usar a alavanca, principalmente o 1, que ninguém praticamente usa a alavanca nessa posição, nós preservamos a transmissão. Porque se eu for sair com reboque e sair em D, com uma pressão de linha mais baixa, isso vai gerar uma patinação. Patinação vai gerar aquecimento, e aquecimento degrada fluido, fluido degradado danifica a transmissão. Os reparadores, é importante ensinar para os seus clientes como utilizar racionalmente a alavanca de mudança do veículo com transmissão automática. Então é nossa obrigação ensinar aos nossos clientes. Aí o cliente, você pode falar assim, poxa, mas eu vou falar para o meu cliente como não quebrar a transmissão dele, eu vivo de consertar a transmissão. Aí eu falo o seguinte para vocês, olha, eu prefiro fazer para esse cliente uma troca de fluido a cada 50 mil quilômetros, ter 3, 4 trocas de fluido por semana na minha oficina, do que abrir uma transmissão. Você vai ter um ganho talvez até maior do que você fazer uma reforma de transmissão, com uma responsabilidade bem menor, tá? Então, e a partir do momento que você ensina o teu cliente a essa utilização, ele passa a ter mais confiança em você, porque você está ensinando ele a não quebrar a transmissão automática, ok? Pessoal, eu acho que a gente até passou um pouquinho do horário aí. Espero que eu tenha podido dar algumas dicas aí para vocês aí e vocês possam passar até os clientes aí. Muito obrigado. Até um próximo seminário, uma próxima data aí, ok? Obrigado, boa noite para você. Eu sou o Carlos Napolitano, diretor técnico da AFTA Brasil. Temos uma frota hoje de mais de 6 milhões de veículos rodando com transmissão automática. E essa frota precisa de técnicos habilitados para a reparação desses veículos. E aqueles que desejam se atualizar e desejam entrar nessa profissão rendosa, tratar bem os clientes, aprender como funciona uma caixa automática, a parte hidráulica, a parte eletrônica, a parte mecânica, a AFTA Brasil está pronta a ajudá-los nesse sentido. Em nossos cursos, vocês vão aprender como reparar uma caixa automática, como fazer um diagnóstico, utilizando manuais técnicos em português, que é uma das nossas preocupações. Nossos cursos abrangem não só o curso inicial, básico, mas também cursos específicos das transmissões mais modernas presentes no mercado hoje. Para você que deseja ingressar nessa profissão ou se especializar,
Venha fazer parte do nosso quadro de alunos, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora. Venha fazer parte desse time de técnicos bem preparados para o mercado brasileiro. APTA Brasil.